O reino de Israel vivia dias confusos, daqueles em que a fé já não orientava as decisões. A idolatria em Israel se espalhava como poeira fina. Parecia inofensiva, mas entrava em tudo. Sob o governo do rei Acabe e da rainha Jezabel, o culto a Baal ganhou espaço enquanto o altar do Senhor era esquecido. O céu permanecia em silêncio, e esse silêncio dizia muito. É curioso perceber como a corrupção espiritual quase sempre vem acompanhada de conforto político. Acabe não era apenas um rei fraco, ele era conveniente. Jezabel, estrategista e implacável, sustentava os profetas de Baal com recursos do palácio. Quando a fé vira moeda de troca, a consciência adormece, e Israel adormeceu profundamente. Nesse cenário, a história de Elias começa sem aviso prévio, como um trovão em dia claro. Não houve anúncio, nem genealogia, nem cerimônia. Elias profeta surge como quem entra numa sala em chamas sem pedir licença. Ele não traz títulos, mas carrega a palavra profética que corta, confronta e acorda. Aqui há uma lição prática. Quando tudo parece normal demais, talvez seja a hora de desconfiar. Silêncios prolongados costumam esconder crises profundas. Assim como Elias, quem deseja viver com propósito precisa aprender a ler o ambiente, identificar os Baal modernos e decidir a quem realmente serve, sem precisar de palco. E repare num detalhe importante. Deus levanta seus instrumentos quando a crise atinge o limite. O profeta do fogo não surge para agradar, mas para alinhar. Esse primeiro movimento prepara o terreno para algo maior, porque quando Deus fala depois de um longo silêncio, a próxima palavra nunca é pequena. Elias não pediu audiência, não aguardou protocolo e não mediu palavras. Ele simplesmente entrou no palácio e falou. Diante do rei Acabe, o Elias na Bíblia não aparece como diplomata, mas como mensageiro do céu. Sua declaração foi direta, pesada e impossível de ignorar. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: não cairá orvalho nem chuva nesta terra, até que uma palavra seja liberada novamente. Esse momento revela algo essencial sobre o juízo de Deus. Ele não vem como impulso emocional, mas como resposta a um processo longo de rejeição. Israel havia trocado o Deus verdadeiro por ídolos silenciosos, e agora o céu refletia essa escolha. A falta de chuva não era apenas climática, era espiritual. Quando a fonte é abandonada, o resultado inevitável é aridez. O mais impressionante é que Elias não argumenta, não se defende e nem tenta convencer. Ele declara e sai. A palavra profética não precisa de aplausos para ser verdadeira. É como uma semente lançada em solo duro. No início, parece inútil, mas carrega um poder que o tempo revela. Às vezes, obedecer é saber a hora de falar e a hora de desaparecer. Aqui cabe uma aplicação bem prática. Nem todo confronto exige explicação longa. Em algumas situações da vida, quanto mais você tenta se justificar, mais perde força. Elias ensina que convicção firme vale mais do que discursos extensos. Quem sabe exatamente quem é e a quem serve, não precisa prolongar debates. E assim, como um relâmpago que corta o céu e some, Elias desaparece do cenário público. Mas sua ausência começa a falar tão alto quanto sua presença. Porque quando Deus fecha os céus, ele também começa a preparar nos bastidores o próximo passo da história. Depois de fechar os céus com uma palavra, Elias aprende que coragem pública precisa ser equilibrada com obediência silenciosa. Deus o conduz ao ribeiro de Querite, um lugar escondido, longe dos holofotes e da perseguição de Acabe. Ali, o deserto espiritual não era castigo, mas treinamento. O mesmo Deus que confronta reis também ensina a esperar. O detalhe surpreendente é o meio da provisão. Corvos alimentam Elias manhã e tarde, trazendo pão e carne. Criaturas consideradas impuras tornam-se instrumentos da provisão divina. Isso quebra nossa lógica religiosa. Deus não depende do que consideramos adequado para sustentar seus propósitos. Ele usa o improvável para nos lembrar
que o controle nunca esteve em nossas mãos. Querite também ensina disciplina. Elias bebe da água do ribeiro todos os dias, sabendo que aquela fonte não era eterna. O nível baixava lentamente, gota por gota. Em vez de pânico, havia aprendizado. Quem vive pela fé precisa aceitar que algumas fontes secam, não porque Deus falhou, mas porque Ele está conduzindo para a próxima etapa. Na prática, isso fala muito com quem vive fases de transição. Às vezes Deus reduz o cenário para ampliar a escuta. Menos barulho, menos recursos aparentes, mais dependência. Um bom exercício aqui é simples. Criar momentos de silêncio intencional, longe de distrações, para ouvir antes de agir. Elias não correu atrás de outra fonte por conta própria. E quando o ribeiro finalmente seca, Elias já está preparado para ouvir novamente a voz do céu. O esconderijo cumpriu seu papel, porque antes de grandes confrontos públicos, Deus costuma formar seus servos em lugares pequenos, discretos e profundamente transformadores. Quando o ribeiro secou, Deus não explicou, apenas redirecionou. Elias recebe uma ordem inesperada: ir até Sarepta, terra estrangeira, território ligado a Jezabel. Ali, longe do reino de Israel, o Elias profeta aprenderia que a provisão divina não conhece fronteiras. Deus sustenta seus servos até mesmo onde ninguém imagina. Ao chegar, Elias encontra uma mulher exausta, a viúva de Sarepta, recolhendo gravetos para a última refeição. O cenário é duro, quase cruel. Ela não pede ajuda, apenas se prepara para o fim. E é exatamente nesse limite que Deus age. O pedido de Elias parece absurdo, mas carrega uma chave espiritual. A fé quase sempre começa quando os cálculos terminam. O milagre da farinha e do azeite não veio em forma de abundância imediata, mas em constância diária. A panela nunca transbordava, mas também nunca ficava vazia. Esse detalhe é profundo. Deus ensina que viver pela fé não é viver de excessos, e sim de dependência contínua. Cada dia trazia o suficiente para aquele dia. Aqui existe uma aplicação direta e prática. Muitas pessoas travam esperando ter tudo para começar. Deus, porém, costuma pedir movimento antes do milagre. A viúva age com o pouco que tem, e isso abre espaço para o extraordinário. Um bom exercício de fé é simples: usar bem o que está nas suas mãos hoje, sem desprezar o pequeno. E perceba o contraste. Enquanto reis tinham palácios vazios e altares cheios de ídolos, uma casa simples se tornava palco da fidelidade divina. Esse milagre silencioso prepara algo maior, porque quando Deus sustenta no cotidiano, Ele também está nos preparando para provas mais profundas que ainda virão. O milagre da provisão seguia firme, dia após dia, mas a fé ainda seria levada ao limite. O filho da viúva adoece gravemente, perde as forças, e diante dos olhos da mãe, deixa de respirar. A casa que antes transbordava esperança, agora se enche de silêncio. Aqui aprendemos algo duro. Milagres não nos isentam de provas profundas. A dor da mulher se transforma em questionamento. Ela olha para Elias e associa a tragédia ao próprio passado, como se Deus estivesse cobrando antigas falhas. Isso é humano. Quando a perda chega, a mente busca culpados. O texto nos mostra que até quem experimenta a provisão divina pode atravessar vales de confusão emocional e espiritual. Elias, o profeta do fogo, agora aparece como um homem quebrado. Não há discurso, não há explicação teológica. Ele sobe ao quarto alto, toma o menino nos braços e se coloca diante de Deus em total dependência. É um contraste poderoso. O homem que fechou os céus agora só pode clamar em silêncio. O gesto de se estender sobre o menino 3 vezes revela entrega total. Não é técnica, é insistência. Elias ora com simplicidade, sem fórmulas. Pede vida onde só havia morte. A ressurreição do filho da viúva não acontece por espetáculo, mas por compaixão. Deus responde porque a dor foi levada até ele, não escondida. Aqui fica uma aplicação prática forte. Quando não houver palavras, leve o problema para o quarto alto.
Feche a porta, desligue as distrações e seja honesto com Deus. Nem toda vitória nasce em praça pública. Algumas surgem no secreto. E essa experiência prepara Elias para desafios ainda maiores, onde a fé precisará enfrentar multidões. Depois de anos no anonimato e no silêncio, a voz de Deus volta a romper o cotidiano de Elias com clareza. É hora de sair do esconderijo. 3 anos de seca em Israel haviam cumprido seu propósito, e agora, o Elias profeta precisava reaparecer. Não para negociar, mas para anunciar que o juízo de Deus estava prestes a dar lugar a uma decisão nacional. O cenário era tenso. O povo sofria. Os campos estavam rachados. E ainda assim, o coração da nação permanecia dividido. Acabe procurava soluções práticas, mas evitava arrependimento real. É nesse contexto que Elias decide se apresentar novamente ao rei. A fé amadurecida no secreto agora precisava encarar o palco público outra vez. No caminho, surge Obadias, um homem temente a Deus que vivia no meio do caos do palácio. Ele representa muitos que tentam servir a Deus em ambientes hostis. Elias não o condena, mas também não recua. Sua resposta é firme e simples. Vai e diz ao teu Senhor: Elias está aqui. Quando Deus chama para avançar, não há espaço para hesitação. Essa cena nos ensina algo prático e necessário. Há momentos em que Deus nos prepara no anonimato, mas chega a hora de nos posicionarmos com clareza. Não é arrogância, é obediência. O segredo é saber quando esperar e quando aparecer. Elias não voltou por impulso, voltou por direção. E assim, o reencontro com Acabe se torna inevitável. 2 caminhos, 2 autoridades, 2 deuses em disputa. O palco do confronto já está sendo montado. E tudo indica que o próximo passo não será apenas uma conversa, mas uma escolha que envolverá toda a nação. O Carmelo já começa a surgir no horizonte. O encontro entre Elias e Acabe não termina em palavras. Ele aponta para um lugar. O Monte Carmelo se torna o cenário escolhido por Deus para revelar quem realmente governa Israel. Não seria um debate teológico, mas um confronto espiritual visível, público e decisivo. Elias entende algo essencial. Quando a fé está confusa, o povo precisa ver, não apenas ouvir. Diante da multidão reunida, Elias lança uma pergunta simples e desconcertante. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Aquela frase expõe a crise do coração nacional. O povo queria os benefícios do Deus verdadeiro, mas mantinha os altares do culto a Baal. Essa tentativa de conciliação espiritual sempre gera paralisia. Ninguém respondeu, porque a verdade havia atingido em cheio. Os profetas de Baal estavam em vantagem numérica e estética. Vestes, gritos, danças, performance. Elias, sozinho, carrega apenas convicção. Ele propõe um teste justo. 2 altares, 2 sacrifícios, nenhum fogo humano. O Deus que responder com fogo, esse será reconhecido como Senhor. Quando a verdade é sólida, ela não teme comparação. Aqui há uma aplicação direta para a vida prática. Muitas pessoas vivem tentando equilibrar valores opostos, agradar 2 senhores, manter discursos contraditórios. Elias ensina que clareza espiritual exige decisão. Não dá para construir propósito verdadeiro sem alinhar crença, prática e direção. O desafio é aceito, e o monte inteiro prende a respiração. O que parecia apenas um encontro religioso se transforma no momento mais decisivo da história de Elias. Porque quando Deus chama para escolher, não há mais espaço para neutralidade. O céu está prestes a responder. Quando chega a vez de Elias, o clima no Monte Carmelo é de tensão absoluta. Depois de horas de gritos vazios dos profetas de Baal, o silêncio pesa no ar. Elias então chama o povo para perto, como quem diz: agora observem com atenção. Ele começa reparando o altar do Senhor, quebrado havia anos, usando 12 pedras, uma para cada tribo, lembrando que a restauração da aliança
começa pela memória de quem somos. O gesto seguinte parece ilógico. Em plena seca em Israel, Elias manda derramar água sobre o sacrifício, não uma, mas 3 vezes. A lenha, o novilho, as pedras e até o chão ficam encharcados. Humanamente, aquilo inviabilizava qualquer chance de fogo. Espiritualmente, era a demonstração de uma fé que não depende de probabilidades. A oração de Elias é curta, sem gritos, sem espetáculo. Ele não ora para impressionar, mas para alinhar. Pede apenas que o povo reconheça quem é o Deus verdadeiro e que os corações sejam trazidos de volta. Esse detalhe é profundo. O milagre não era sobre fogo, era sobre reconciliação espiritual. Então acontece. O fogo do céu desce de forma avassaladora, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras, a água e até o pó. Não sobra dúvida, nem margem para interpretação. O céu responde de maneira inequívoca, desmontando décadas de idolatria em segundos. Diante disso, o povo cai com o rosto em terra e clama em uníssono: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não é um grito ensaiado, é uma rendição coletiva. O fogo não apenas queimou um altar, ele iluminou consciências. Mas essa confissão ainda será testada, porque reconhecer Deus num momento de impacto é mais fácil do que permanecer fiel depois que o fogo passa. Com o fogo do céu ainda fresco na memória do povo, Elias sabe que o ciclo não está completo. A idolatria foi exposta. O Deus verdadeiro foi reconhecido. Mas a terra ainda está seca. O profeta sobe novamente ao alto do Carmelo, agora longe da multidão, porque algumas respostas de Deus não vêm no barulho, mas na persistência silenciosa da oração perseverante. Elias se curva com o rosto entre os joelhos, numa postura que mistura expectativa e dependência. 7 vezes ele envia seu servo para olhar em direção ao mar. 6 vezes, nada muda. O céu permanece fechado como se estivesse testando a constância da fé. Aqui aprendemos algo prático. Nem toda promessa se cumpre na primeira tentativa. Fé madura sabe insistir sem perder a esperança. Na 7ª vez, surge apenas um sinal mínimo. A pequena nuvem, do tamanho da palma da mão. Para muitos isso seria irrelevante. Para Elias, era suficiente. Ele entende que Deus costuma começar grandes transformações com sinais quase invisíveis. Quem aprende a discernir pequenos começos não despreza processos lentos. Rapidamente o céu escurece, os ventos sopram e a chuva após a seca cai sobre Israel. A terra rachada é restaurada, os campos voltam a respirar. O juízo se encerra e a misericórdia se derrama. Externamente tudo indica um novo começo para a nação. Por dentro, porém, algo ainda está desalinhado. E aqui surge o gancho necessário. A chuva resolve o problema do solo, mas não garante mudança de coração. O povo celebrou o milagre, mas não rompeu totalmente com seus ídolos. Elias corre diante da carruagem de Acabe cheio de esperança, sem perceber que o maior desafio não seria a seca, e sim a resistência interna que ainda o aguardava. Depois de fogo e chuva, Elias esperava colheita espiritual. Mas a resposta de Jezabel vem como um balde de água fria. Ameaça direta de morte. É aqui que a narrativa surpreende. O Elias profeta, que enfrentou reis e desafiou multidões, agora foge, não por covardia, mas por esgotamento. Até os mais fortes têm limite quando carregam peso demais por tempo demais. No deserto espiritual, Elias caminha sozinho, abandona o servo e se senta debaixo de um zimbro. O pedido que ele faz é cru, honesto, sem máscara religiosa. Basta, Senhor. Não é rebeldia, é cansaço acumulado. Essa cena humaniza o profeta e aproxima o leitor. Porque quem nunca quis desistir depois de dar tudo de si? Deus não responde com sermão, responde com cuidado. Um anjo o toca, oferece pão e água e manda descansar. Depois repete o gesto. O céu entende algo que nós esquecemos.
Gente cansada precisa primeiro ser cuidada, não corrigida. Fortalecido, Elias caminha 40 dias até o Horebe, o monte de Deus, carregando mais perguntas do que respostas. Na caverna, no Horebe, Deus pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" Primeiro vem vento, terremoto e fogo. Manifestações poderosas, mas vazias da presença divina naquele momento. Então surge o sussurro de Deus, suave e restaurador. Elias cobre o rosto, reconhece a voz. O mesmo Deus do fogo também fala no silêncio. A resposta final muda tudo. Elias não está só. Existem 7.000 fiéis que não se dobraram a Baal. O isolamento era emocional, não real. Deus não encerra a missão. Ele a redefine. Ainda há reis a ungir, caminhos a percorrer e alguém para preparar como sucessor. Porque depois do silêncio que cura, a caminhada sempre continua. Depois do encontro no Horebe, Elias retorna à cena pública com a clareza de quem ouviu Deus no silêncio. Ele confronta novamente o rei Acabe, agora por causa da vinha de Nabote, mostrando que o juízo de Deus não é seletivo nem negociável. O profeta deixa claro que poder sem justiça sempre cobra um preço. Mesmo reis respondem à palavra quando ela vem do alto. Mas o tempo de Elias já não era apenas de confronto, era de transição. Deus o direciona ao chamado de Eliseu, um homem comum lavrando a terra. O gesto é simples, mas carregado de significado. O manto de Elias lançado sobre Eliseu. Não há discurso longo, apenas um sinal. Liderança espiritual não se herda por título, mas por chamado e disposição para deixar tudo. A caminhada final dos dois revela algo profundo sobre sucessão profética. Elias testa Eliseu várias vezes, pedindo que fique para trás. Não é rejeição, é preparo. Quem deseja carregar legado precisa perseverar, mesmo quando não há garantias. Eliseu permanece, porque entendeu que proximidade gera transferência. Ao chegarem ao Rio Jordão, Elias toca as águas com o manto, e o impossível acontece novamente. O passado se abre para que o futuro atravesse. Do outro lado, Elias pergunta o que Eliseu deseja. A resposta é ousada. Uma porção dobrada do Espírito. Não é ambição, é responsabilidade. Quem continua a obra precisa de força proporcional ao chamado. Então vem o desfecho que atravessa gerações. Um carro de fogo separa os dois, e Elias é levado num redemoinho. O arrebatamento de Elias sela sua história sem morte, sem túmulo, apenas glória. O profeta parte, mas o legado profético permanece. O manto cai, Eliseu o toma, e a pergunta ecoa: onde está o Deus de Elias? A resposta vem quando o Jordão se abre novamente, porque homens passam, mas o Deus que os chamou continua o mesmo. E assim termina a jornada de um dos profetas mais marcantes da história bíblica. Elias não deixou monumentos, não construiu palácios e não escreveu livros, mas deixou algo muito maior, um testemunho de fé, coragem e total dependência de Deus. Sua vida mostrou que uma única pessoa, quando se coloca nas mãos do Senhor, pode confrontar reis, desafiar nações e transformar gerações. A história de Elias nos lembra que Deus continua chamando pessoas comuns para viver propósitos extraordinários. O mesmo Deus que respondeu com fogo no Monte Carmelo, que sustentou Elias no deserto e que o levou aos céus em um redemoinho, continua agindo hoje na vida daqueles que confiam nele. Talvez você também esteja enfrentando batalhas, momentos de desânimo ou desafios que parecem grandes demais. Mas a vida de Elias nos ensina que Deus nunca abandona aqueles que Ele chama. Ele fortalece, levanta e continua escrevendo histórias de fé através de pessoas que dizem sim ao seu propósito. Se essa história tocou o seu coração e despertou em você o desejo de conhecer mais sobre os grandes personagens da Bíblia, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E agora queremos saber de você. Qual momento da história de Elias mais falou ao seu coração? Escreva aqui nos comentários. Que Deus abençoe sua vida.